E o volante Fabinho deu uma declaração após a final do Campeonato Pernambucano sobre o atacante Carlos Alberto do Sport. O clima esquentou mais ainda, já vi esquentado o clima ali no final do jogo e agora com essa declaração do Fabinho, que inclusive eu acho que tem algumas verdades, tem algumas coisas ali também que eu não concordo, mas eu vou falar, a gente vai reagir junto. O que falou o volante Fabinho, ex-Sport, após a final do Campeonato Pernambucano, em que o Sport foi tricampeão estadual. Mas antes, você que está chegando aqui no canal do Luna, não perde tempo. Já vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, já vai deixando o seu like aqui no vídeo. E claro, fica à vontade para deixar também sua opinião aí nos comentários. E também não esquece de passar na GoCase, tá aparecendo aí na sua tela. GoCase, produtos exclusivos do seu time do coração. Tem Sport, tem Fortaleza, tem Ceará, tem Vitória, tem Bahia. Então, entra aí na descrição ou usa o cupom GOLUNA que você vai ter descontos exclusivos, tudo bem? Então, bora sem mais delongas falar sobre o que aconteceu aí na final do Campeonato Pernambucano, né? Teve ali um confronto final, né? Uma disputa final ali, né, entre os jogadores na hora da disputa de pênalti. E aí o Carlos Alberto, o atacante do Sport, ele quando foi bater a penalidade, o torcedor que assistiu sabe disso, o Carlos Alberto meio que deu uma provocada nos torcedores do Retrô, vou te mostrar aqui também. E aí o Fabinho se manifestou. Bora primeiro ver o que o Fabinho falou e depois eu vou deixar a minha opinião aqui para a torcida. Então bora lá, colocar aí agora. Calma, durante o jogo, trocação faz parte, porque eles estão defendendo a parte deles, nós a nossa, e ali na hora ali segurar os ânimos durante a partida faz parte. Agora, Carlos Alberto que causou tudo isso aí. É moleque, a torcida tá pegando no pé, porque eu quero ver na Série A se tem personalidade para jogar aqui. Eu joguei aqui durante 3 anos, nunca fiz gracinha pra torcida, para poder ganhar moral com a torcida. A moral com a torcida que eu ganhei, o respeito da torcida que eu ganhei, foi dentro de campo me dedicando. Ele é menino, ele poderia ter causado algo pior aí. Então ele querendo fazer gracinha com a torcida, vai lá e provoca nós na hora do pênalti. Isso aí é uma palhaçada que ele fez o quê na hora? Na hora que ele fez o gol da cobrança de pênalti, ele foi lá provocar nós, falando que a gente estava chorando demais, que a gente falava demais. Durante o jogo não fez merda nenhuma, como não vem fazendo. Então, agora quer fazer gracinha pra torcida para ganhar moral com a torcida. Ele tem que ganhar moral com a torcida jogando futebol. Eu passei 3 anos, eu sei o que é jogar pressão, jogar na pressão aqui. Nunca pipoquei aqui dentro. Já fiz maus jogos aqui, mas nunca me escondi, nunca pipoquei. Agora o que ele fez aí, causando todo esse tumulto, é moleque, é menino, tem que respeitar a nossa equipe, porque a gente veio aqui e jogou futebol. Então, o meu desabafo aqui é em cima disso. Pronto, bora lá. Esse vídeo aí foi publicado pelo Vinícius Calado, pelo repórter Vinícius Calado, deixando aqui os créditos para ele. E bora lá falar sobre o que o Fabinho falou. Daqui a pouco eu retomo para a gente ver se deixou alguma coisa passar. Mas bora lá. 2 coisas que a gente precisa falar sobre esse vídeo do Fabinho. A primeira é que realmente o Carlos Alberto ele não vem rendendo o que era esperado que ele rendesse no esporte. Pode render muito mais, é um atleta que se espera muito dele, principalmente pelo valor investido, e ontem, inclusive, ele não fez um bom jogo, cara, ele entrou ali, não conseguiu fazer uma boa partida, é um atleta que precisa se recuperar, tem capacidade sim, já demonstrou isso na carreira, tem qualidade, pode ajudar o esporte, beleza, isso aí ele precisa fazer, mas não vem atuando bem, não vem jogando bem nos últimos jogos, e quando o Fabinho fala, né, sobre a questão de personalidade, do Carlos Alberto jogar numa Ilha do Retiro, jogar numa Série A, realmente precisa ter essa personalidade, né? E eu concordo também com o Fabinho quando ele fala sobre a situação de que ele sempre respeitou o esporte, no caso do Fabinho, né? O Fabinho sempre respeitou o esporte, sempre se dedicou, independente de fazer jogos ruins, ele sempre estava lá se dedicando. Isso eu concordo, porque o Fabinho realmente, né, até em questão de ser um líder dentro do vestiário, dentro de campo, ele sempre se dedicava, sempre jogava querendo que o esporte vencesse ali, mesmo quando não ia bem, né? Você pode criticar talvez a qualidade do jogador, a qualidade de alguns dos jogos, mas não pode, eu acho que não pode criticar o que o Fabinho fez para o esporte em questão de dedicação, em questão do que ele demonstrou ali dentro de campo. Eu acho que ele sempre jogou com muita vontade com a camisa do esporte. Mas aí a gente tem um outro ponto, e aí indo totalmente contrário ao que o Fabinho fala. Né, o que o Carlos Alberto fez ali, né, o Fabinho fala, chama até ele de moleque, né, enfim. O que o Carlos Alberto fez, cara, sinceramente, beleza, foi uma provocação ao Retrô, talvez ali com um contexto que não deveria, mas foi algo do futebol. Provocação é algo do futebol. Em nenhum momento eu vi, como o Fabinho fala, e aqui dando minha opinião, eu vi um desrespeito do Carlos Alberto com o Retrô. Né? Obviamente, tem essa provocação que acaba levando esse clima, né, mais pegado, um clima mais puxado, mas é provocação, cara. É do futebol. Isso acontece em qualquer lugar. E assim, faz parte do futebol. Né? Eu não vi o Carlos Alberto, por exemplo, falando
né, do caráter de ninguém, falando de nada da equipe do Retrô diretamente. Não, ele fez ali um gesto, né, que foi tipo o gesto chorando, né, que passou aqui no vídeo, inclusive, que é um gesto totalmente normal, até para desconcentrar o adversário. Isso é normal acontecer, ao meu ver, tá? Minha opinião. Então, eu acho que teve esse lado, tá, do Fabinho, que eu concordo, que o Carlos Alberto precisa demonstrar mais, que o Fabinho, por exemplo, talvez tenha mais serviços prestados do que o Carlos Alberto, passou 3 anos, como ele mesmo falou, e aí é justo, concordo, passou 3 anos no esporte, tentando se dedicar, tentando fazer o time evoluir, tentando fazer o time crescer. Então, isso é muito importante também, lembrar da carreira do Fabinho. E sobre o Carlos Alberto, é isso, cara. Precisa se dedicar ainda mais, precisa jogar mais futebol, tem qualidade, mas não vem demonstrando. E aí, também eu acho que foi uma questão de provocação, questão de futebol, né? Principalmente ali, que pode até ter movimentado o jogo ali faltava pouco, né, para o último pênalti, né? Ia ter o último pênalti do Retrô. Então, é um ponto que a gente precisa também abordar e a gente precisa comentar. É parte do futebol. Minha opinião é essa. E sobre o Fabinho eu também concordo, e aí eu coloquei aqui os dois lados, né, as duas medidas, tanto a do Carlos Alberto como a do Fabinho, né, sobre essa declaração. Bora ver novamente, só para a gente ter, né, fechado o que a gente viu. Bora. Durante o jogo, trocação faz parte, porque eles estão defendendo a parte deles, nós a nossa, e ali na hora ali segurar os ânimos durante a partida faz parte. Agora, Carlos Alberto que causou tudo isso aí. É moleque, a torcida tá pegando no pé, porque eu quero ver na Série A se tem personalidade para jogar aqui. Eu joguei aqui durante 3 anos, nunca fiz gracinha pra torcida, para poder ganhar moral com a torcida. A moral com a torcida que eu ganhei, o respeito da torcida que eu ganhei, foi dentro de campo me dedicando. Ele é menino, ele poderia ter causado algo pior aí. Então ele querendo fazer gracinha com a torcida, vai lá e provoca nós na hora do pênalti. Isso aí é uma palhaçada que ele fez o quê na hora? Na hora que ele fez o gol da cobrança de pênalti, ele foi lá provocar nós, falando que a gente estava chorando demais, que a gente falava demais. Durante o jogo não fez merda nenhuma, como não vem fazendo. Então, agora quer fazer gracinha pra torcida para ganhar moral com a torcida. Ele tem que ganhar moral com a torcida jogando futebol. Eu passei 3 anos, eu sei o que é jogar pressão, jogar na pressão aqui. Nunca pipoquei aqui dentro. Já fiz maus jogos aqui, mas nunca me escondi, nunca pipoquei. Agora o que ele fez aí, causando todo esse tumulto, é moleque, é menino, tem que respeitar a nossa equipe, porque a gente veio aqui e jogou futebol. Então, o meu desabafo aqui é em cima disso. Pronto. Aí o Fabinho também fala, né, sobre essa questão do jogador. Ele chama o jogador de moleque, diz que o jogador não fez nada até o momento aí, enfim. Mas, querendo ou não, a gente sabe que entra aí na mente dos jogadores, mas eu quero saber a opinião do torcedor. Coloca aí nos comentários o que você achou sobre essa declaração do Fabinho. Como eu falei, eu avaliei em 2 lados, né? O lado do Fabinho, inclusive eu concordo com algumas coisas do Fabinho, mas eu também concordo que o futebol tem que ser algo saudável, né? Novamente eu digo, não vi o Carlos Alberto desrespeitando ninguém ali do Retrô, né? De falar de caráter, de falar algo do tipo, não. Eu vi apenas um jogador ali numa decisão de campeonato. Como, por exemplo, a gente vê o Davidson, por exemplo, que é um jogador que muita gente gosta, e é um cara que sempre provoca o adversário, o próprio Gabigol, que é presente no futebol brasileiro, cara. Não estou comparando a qualidade do Carlos Alberto com eles, tá? Pelo amor de Deus. Mas essa é a minha opinião e eu quero que o torcedor comente aí nos comentários. Coloca aí o que você achou sobre isso.